Ela brilhava todas as domingos no Fantástico, era o rosto que todo o Brasil conhecia, mas hoje, completamente esquecida. E o que aconteceu com ela é de partir o coração. Caiu do 8º andar de um prédio. Como uma estrela tão famosa chegou a este fim? Se você quer saber toda a verdade desta história triste, se inscreve no canal agora e aperta o sininho para não perder nada. Porque o que vou te contar agora vai te deixar sem palavras. E olha, prepare o lenço porque esta história vai te emocionar muito mais do que você imagina. Ela nasceu em 18 de maio de 1960 em São Paulo, no seio de uma família trabalhadora e cheia de disciplina. Filha de imigrantes alemães, cresceu em um lar marcado pelo esforço, pelos bons costumes e pela busca constante pela excelência. Seus pais valorizavam a educação acima de tudo, e desde pequena ela mostrou ser diferente, curiosa, dedicada e determinada. Ainda jovem, conquistou o que muitos jamais imaginariam. Formou-se em pedagogia pela Unicamp e mais tarde em filosofia pela PUC de São Paulo. Mas sua vocação ia além dos livros. Havia algo em seu corpo que pedia movimento, arte e expressão. Apaixonada por dança, foi aceita na prestigiada Royal Academy of Dance em Londres, onde se destacou como bailarina clássica. Também passou pela J. Villard School em Nova York, aperfeiçoando sua técnica com os melhores do mundo. Sua trajetória internacional ganhou força quando passou a integrar renomadas companhias de dança, como o Cisne Negro e o Ballet Stadium, em turnês que a levaram a diversos países. Além do talento nos palcos, impressionava por sua disciplina física. Era ginasta olímpica e chegou a representar o Brasil em competições importantes. Nos bastidores todos comentavam, ela era uma estrela em formação. Inteligente, talentosa, com postura impecável e um carisma raro. Seu nome começou a circular entre diretores, produtores e jornalistas. A televisão brasileira estava prestes a descobri-la. E foi justamente ali, entre luzes, câmeras e estúdios movimentados, que sua vida começou a mudar. O que ninguém imaginava era que toda essa construção sólida e brilhante carregava também o peso de cobranças, expectativas e pressões silenciosas. Mas essa é só a primeira parte de uma história que ainda vai chocar o Brasil. Depois de brilhar nos palcos da dança e nas quadras de ginástica, ela decidiu arriscar mais uma vez. Em São Paulo, com um book de fotos embaixo do braço e o coração cheio de esperança, foi até uma agência de modelos. Não demorou nem 24 horas. Recebeu uma proposta de contrato quase imediata. Os olhares atentos dos profissionais da moda perceberam o que era impossível ignorar. Ali estava uma mulher diferente de todas. Em pouco tempo sua imagem estava em todo lugar. Estampou capas das maiores revistas do Brasil, como Cláudia, Nova, Vogue Brasil e até a Veja. Sua presença nas bancas era sinônimo de elegância, modernidade e atitude. Alta, com feições marcantes e um estilo andrógeno que chamava a atenção, ela se tornou uma referência para toda uma geração. O sucesso não ficou apenas no Brasil. Sua carreira internacional deslanchou com desfiles em cidades como Milão, Paris e Nova York. Caminhava com segurança pelas passarelas mais disputadas, vestindo grifes de renome. E não parou por aí, estrelou campanhas publicitárias de diversas marcas nacionais e internacionais. Sua imagem vendia, e vendia muito. Ela já não era apenas uma modelo. Era um ícone. Uma mulher admirada por estilistas, fotógrafos, jornalistas e pelo público. Sua presença nos bastidores da moda era vista com respeito. Era moderna, ousada e extremamente profissional. Com uma carreira sólida e um nome em ascensão, novos convites começaram a surgir. E entre eles, um que mudaria tudo, o mundo da televisão. Sem saber, ela estava prestes a dar um passo que a transformaria em uma das figuras mais marcantes da TV brasileira dos anos 90. O que viria a seguir era grande demais para ser ignorado. Em 1987, a mulher que encantava o mundo da moda deu seus primeiros passos no universo das telas. Foi convidada a participar do filme Sonho de Menina Moça, uma produção brasileira modesta, mas que serviu como porta de entrada para um novo cenário. Seu papel era pequeno, mas sua presença era impossível de ignorar. Ela tinha algo raro, carisma natural diante da câmera. No mesmo ano, estreou na televisão de forma ainda mais marcante. Foi a escolhida para estrelar a abertura da novela Brega e Chique da TV Globo. O vídeo, que exibia uma sequência estilizada com modelos e closes impactantes, causou grande repercussão. Milhões de lares brasileiros passaram a ver aquele rosto toda noite. O público queria saber mais. Quem era ela? De onde veio? Determinada a ir além da imagem, decidiu mergulhar no jornalismo televisivo. Em 1988, participou de uma seleção rigorosa para apresentar o Jornal da Vanguarda na Band.
A disputa era acirrada, dezenas de candidatas experientes queriam o posto, mas foi ela quem levou. Sua postura firme, voz marcante e elegância diante das câmeras fizeram a diferença. Durante um ano, apresentou o telejornal com profissionalismo e estilo próprio. Era moderna, direta, diferente do padrão. Mesmo com pouca experiência, mostrava naturalidade e domínio. Sua credibilidade crescia a cada edição, e a audiência também. Foi nesse período que os diretores da Rede Globo voltaram a falar nela. O nome já circulava pelos corredores da emissora com cada vez mais força. Não era mais uma aposta, era uma escolha certa. O próximo passo seria o mais ousado de sua vida. A Globo estava prestes a fazer uma proposta que ela jamais poderia recusar. No início da década de 1990, a Rede Globo decidiu fazer um movimento ousado. Apostou alto em uma nova estrela da televisão e ofereceu um contrato milionário. Ela, que já brilhava com estilo próprio e autenticidade, agora seria o novo rosto de um dos programas mais vistos do país, o Fantástico. Sua estreia foi um verdadeiro evento. Com cabelos curtos, loiros e aparência andrógina, causou um impacto instantâneo. Seu tom de voz grave e seguro transmitia seriedade, mas com uma pitada de mistério que prendia o público. Aos poucos, foi conquistando os telespectadores com seu jeito único de apresentar. Era elegante, moderna e inesperada. Entre 1990 e 1992, comandou o Fantástico com firmeza, ao lado de grandes nomes do jornalismo. Seu estilo fugia do tradicional, o que dividia opiniões, mas atraía atenção. A audiência subia, e seu nome se consolidava como uma das grandes figuras da televisão brasileira. Em 1991, ganhou seu próprio programa, Dores para Maiores, uma mistura de humor e crítica social. Embora a produção tenha durado apenas 11 episódios, marcou época por sua ousadia. Ali, ela interpretava o androide Dorf, um personagem satírico que desafiava padrões e causava polêmica. Era algo jamais visto na TV aberta. Seu visual e presença inspiraram até o programa Caceta e Planeta Urgente, que usava elementos de seu estilo em paródias e quadros de humor. Ela virou referência, alvo de imitações, elogios e críticas. Mas ninguém podia negar. Ela era diferente de tudo. Porém, nem tudo era brilho nos bastidores. A pressão era constante e a cobrança cada vez maior. A fama crescia, mas também os conflitos. E assim, no auge do sucesso, começavam a surgir os primeiros sinais de uma queda inesperada. O auge da fama veio acompanhado de conflitos que ela jamais imaginava enfrentar. Em 1992, no comando do Fantástico, sua imagem estava no centro de tudo: elogios, críticas, capas de revista e polêmicas. Uma delas teve repercussão nacional. Boatos diziam que ela havia posado nua para a revista Interview, uma publicação de vanguarda, famosa por mesclar arte e erotismo. Embora o ensaio nunca tenha sido confirmado oficialmente, os rumores chegaram até os altos escalões da Globo. Roberto Marinho, o próprio fundador da emissora, teria ficado incomodado. O verdadeiro problema não era a nudez, mas o possível conflito entre sua imagem ousada e a credibilidade jornalística do programa dominical. Afinal, ela transitava entre o humor provocativo e a seriedade das notícias. Isso era algo que a emissora ainda não sabia como lidar. Foi então que veio a imposição. Ela precisava escolher: ou mantinha-se como apresentadora séria, ou abraçava de vez o lado performático e artístico. Ela tentou conciliar, mas era impossível. Recusou renovar o contrato, alegando não se identificar com o caminho que a Globo queria impor. Para ela, a autenticidade vinha antes da conveniência. Decepcionada com o meio televisivo, decidiu voltar a Londres. Lá, reencontrou antigos colegas do mundo da dança e passou a se dedicar a projetos artísticos e estudos de movimento corporal. Entre 1992 e 1994, viveu uma espécie de exílio voluntário, longe dos holofotes, mas em paz com suas escolhas. O público brasileiro, no entanto, sentiu sua ausência. Muitos não entendiam por que uma estrela em ascensão simplesmente desapareceu. Mas para ela era necessário respirar, refletir e reconstruir longe das pressões da fama. Mal sabia ela que o destino ainda lhe reservaria reviravoltas marcantes. Em 1994, após 2 anos de afastamento da mídia, ela voltou ao Brasil com novidades. Apaixonou-se por Alex Sonic, o jornalista discreto e respeitado nos bastidores da TV. O relacionamento evoluiu rapidamente e logo os dois estavam casados. Pela primeira vez em anos, ela experimentava um tipo de estabilidade emocional que há tempos buscava. O retorno à televisão aconteceu pelas mãos de Silvio Santos.
O SBT a convidou para apresentar reportagens especiais no programa SBT Repórter, e pouco depois ela também passou a integrar a equipe do TJ Brasil, telejornal comandado por Boris Casoy. Foi uma fase de recomeço, mais discreta, menos mediática, mas ainda presente. Em 1996, viveu uma de suas maiores realizações. Tornou-se mãe de gêmeos, Débora e Daniel. A maternidade trouxe novos desafios, mas também alegrias intensas. Mesmo com a rotina exigente da TV, ela fazia questão de estar presente na vida dos filhos. Sua imagem pública suavizou. De símbolo de ousadia, passou a ser vista como mulher forte e mãe dedicada. 2 anos depois, em 1998, foi contratada pela TV Record, que vivia uma fase de renovação. Assumiu a apresentação da primeira fase do Fala Brasil, telejornal que buscava modernizar a linguagem da emissora. Sua presença trazia seriedade e elegância, e o público respondia positivamente. Era um momento de transição. Profissionalmente seguia firme. Na vida pessoal, equilibrava carreira, casamento e maternidade. Parecia, enfim, ter encontrado seu lugar. Mas nos bastidores, velhos fantasmas da fama ainda a rondavam. E embora a vida parecesse estável, os próximos anos voltariam a colocá-la sob os holofotes, desta vez, por motivos bem diferentes. Enquanto tentava manter uma vida mais reservada, sua imagem continuava sendo um imã para a mídia. A cada aparição pública, novos rumores surgiam. Um dos mais comentados envolveu seu breve namoro com o empresário Chiquinho Scarpa, um dos nomes mais excêntricos da alta sociedade paulistana. Os dois foram vistos em festas, eventos e viagens, e logo viraram manchete. Mais tarde, seu nome voltou a circular com força ao ser relacionado ao então deputado e futuro presidenciável Aécio Neves. O romance nunca foi confirmado oficialmente, mas a imprensa sensacionalista tratava como certo. Para ela, isso significava exposição constante, especulações e julgamentos. Em meio a isso, ela decidiu assumir novamente o controle de sua imagem. Posou para a revista Playboy em mais de uma edição, além de ensaios sensuais para a Sexy. As fotos foram provocativas, sofisticadas e sempre muito vendidas. Usava o corpo como forma de expressão, de liberdade e de provocação ao moralismo ainda presente na televisão. Sua presença em capas de revistas, campanhas publicitárias e programas de auditório era constante. Alguns viam nela uma figura contraditória, sensual e culta, ousada e maternal, polêmica e reservada. Outros a viam como símbolo de uma mulher que não aceitava rótulos. Mesmo longe dos principais cargos na televisão, continuava relevante. Sua vida pessoal era notícia. Sua estética, alvo de debates. E sua atitude desafiadora, ainda causava desconforto em setores mais conservadores. Mas por trás do glamour e dos flashes, ela começava a lidar com algo mais difícil de controlar, o esgotamento. E pouco a pouco, essa tensão silenciosa daria sinais cada vez mais preocupantes. Com a virada do milênio, a estrela que um dia brilhou nas noites de domingo começou a desaparecer do radar da mídia. A televisão, que antes disputava seu talento, agora não retornava ligações. Os convites sumiram. Sua era de ouro havia terminado. E para alguém acostumada com aplausos, o silêncio foi ensurdecedor. Sem espaço nas emissoras, voltou às origens. Começou a dar aulas de balé em pequenos estúdios de São Paulo. Era uma forma de manter-se ativa e transmitir sua paixão pela arte, mas os ganhos estavam longe do que um dia já teve. A instabilidade financeira apertava. Vendeu bens, reduziu gastos e passou a viver de forma muito mais modesta. Com as dificuldades vieram os problemas pessoais. A depressão se instalou silenciosamente. Em entrevistas posteriores, admitiria que por vezes não conseguia sair da cama. Para lidar com o vazio, recorreu ao álcool. Amigos próximos relataram fases preocupantes, em que ela parecia completamente isolada do mundo. Em 2002 veio um momento mais sombrio. Uma tentativa de suicídio foi mencionada por pessoas próximas e comentada pela imprensa. Ela nunca confirmou publicamente, mas não negou ter vivido um colapso emocional profundo naquele período. Foi um grito silencioso de alguém que já havia sido adorada por multidões e agora lutava para manter-se em pé. Aos poucos, seu nome virou apenas uma lembrança. Para muitos, ela havia simplesmente sumido. Mas dentro dela ainda havia uma faísca. A mesma coragem que a levou à TV também a impediria de desistir. Mesmo sem saber como, ela queria se reconstruir. E o destino, como tantas vezes em sua vida, ainda tinha um novo capítulo surpreendente para oferecer. No dia 15 de abril de 2007, a ex-apresentadora voltou às manchetes de forma inesperada e trágica. Moradora de um prédio no bairro de Perdizes, em São Paulo, sofreu uma queda impressionante do 8º andar.
O acidente aconteceu quando ela tentou resgatar seu gato, que havia se desequilibrado na sacada. No impulso de salvá-lo, a rede de proteção se rompeu. Ela despencou. A queda foi interrompida por um telhado de zinco que amortizou o impacto. Mesmo assim, as consequências foram sérias. Fratura grave no cotovelo, escoriações e hematomas por todo o corpo. Foi levada às pressas para o hospital e felizmente sobreviveu. Rapidamente a imprensa especulou. Teria sido outra tentativa de suicídio? Dado seu histórico recente de depressão, a dúvida pairava no ar. Mas ela foi firme. Em entrevista, negou veementemente: foi um acidente. Eu estava bem. Só queria salvar meu gato. Mesmo assim, o público e parte da mídia mantiveram suas suspeitas. Curiosamente, naquele mesmo mês, ela havia mencionado que estava em uma fase de reconstrução pessoal, embora ainda com cicatrizes emocionais. O tom era positivo, esperançoso. E mesmo com as limitações físicas provocadas pela queda, insistia em seguir em frente. O episódio deixou marcas físicas e emocionais, mas também reacendeu o interesse do público em sua trajetória. Voltou a ser procurada por revistas e programas para contar sua versão. E dessa exposição inesperada nasceu uma nova oportunidade: transformar a dor em conteúdo e sua experiência em aprendizado. A queda poderia ter sido o fim, mas para ela, paradoxalmente, foi um novo começo. E em breve, uma nova fase, mais íntima e criativa, ganharia forma diante dos olhos do público. Após o acidente, ela decidiu expor o que nunca havia contado. Sofreu um golpe financeiro que destruiu parte de seu patrimônio. Um ex-sócio desviou recursos, falsificou assinaturas e deixou dívidas em seu nome. Além das fraturas físicas, teve que lidar com o estelionato e o peso de recomeçar com quase nada. A situação afetou não só sua vida, mas também a de seus filhos e familiares. A antiga mansão deu lugar a um apartamento simples. E os holofotes que antes a celebravam, agora estavam distantes. Mesmo assim, ela não se calou. Resolveu falar por si mesma. Em 2009, lançou o blog Dores para Maiores, onde publicava poesias, crônicas e reflexões. O espaço era um misto de catarse pessoal e provocação intelectual. Suas palavras atraíram uma legião de mulheres maduras, que se viam representadas na força e na vulnerabilidade de seus textos. Em 2013, transformou o blog em um site com o mesmo nome, voltado especialmente para o público feminino acima dos 40. O conteúdo mesclava temas como autoestima, sexo, envelhecimento e liberdade. A personagem da TV havia virado escritora digital, e seu público agora era outro, mais íntimo, mais fiel. Na mesma época, em entrevistas, ela revelou ter assumido com orgulho o papel de dona de casa. A vida havia mudado. E ela também. Em 2013, uma nova limitação surgiu: artrose na virilha, causada por anos de balé, a forçou a parar definitivamente com as aulas. Mesmo com limitações físicas e emocionais, mostrava-se mais lúcida, consciente e livre. Não havia mais pressa, apenas vontade de viver no seu ritmo. E ainda havia muito a ser contado. Porque no fundo, ela nunca aceitou desaparecer. Entre 2013 e 2015, ela tentou mais uma vez voltar aos holofotes. Depois do sucesso modesto de seu blog e site, passou a dar entrevistas que chamaram atenção pela sinceridade e pela mistura de dor e bom humor. Na MTV Brasil, em dezembro de 2013, surpreendeu ao rir de si mesma, relembrando fases difíceis com leveza. Em seguida foi ao programa Luciana by Night Rede TV, onde falou abertamente sobre sua queda do 8º andar, as lutas contra a depressão e a sensação de abandono na indústria. Mais animada e determinada, chegou a negociar um reality show de dança com a Rede Globo, onde ex-bailarinos famosos enfrentariam desafios físicos e emocionais. Mas o projeto nunca saiu do papel. As portas se fechavam antes mesmo de abrirem. Em 2014, uma nova polêmica trouxe seu nome de volta à mídia. Durante participação no programa de Silvio Santos, O Jogo dos Três Pontinhos, ela foi constrangida em rede nacional com comentários de duplo sentido. O clima ficou desconfortável. Seu marido, Alex Sonic, se manifestou publicamente, criticando a atitude do apresentador. Diante da repercussão, o próprio Silvio pediu desculpas ao vivo, algo raríssimo. No ano seguinte, em 2015, aos 54 anos, voltou a surpreender com um ensaio sensual pelas ruas de São Paulo. As imagens, ousadas e urbanas, mostravam uma mulher madura, mas segura de si. A atitude dividiu opiniões, mas confirmou algo: ela ainda desafiava expectativas. Ainda que as tentativas de retorno não tenham ganhado força na TV, essas aparições mostraram que ela não se apagou totalmente.
O desejo de se expressar, de ser vista e ouvida, ainda pulsava forte. Mas o tempo, como sempre, seguiria seu curso. Hoje, aos 64 anos, a estrela que brilhou nos anos 90 vive longe dos holofotes. Desde 2015, suas aparições na mídia são raras e seus projetos discretos. Mas ela nunca deixou de se movimentar. Continua a trabalhar em eventos corporativos e institucionais, atuando como apresentadora e também como consultora de comunicação e jornalismo, aproveitando sua vasta experiência. Apesar das fases turbulentas, manteve o casamento com o jornalista Alex Sonic, com quem está desde 1994. A relação, marcada por cumplicidade, foi um porto seguro nos momentos de instabilidade emocional e profissional. Juntos criaram os filhos gêmeos, Débora e Daniel, hoje adultos. Na era das redes sociais, ela optou por não ter perfis públicos. Um contraste com tantas figuras públicas que buscam atenção online. Sua última aparição em vídeo foi em 2019, no canal de YouTube do marido, onde falou brevemente sobre sua trajetória e os aprendizados da vida longe da fama. Alguns projetos ainda foram cogitados. Em entrevistas, ela mencionou a vontade de criar um canal próprio no YouTube, onde poderia compartilhar reflexões, bastidores da TV e temas voltados ao público maduro. Mas até hoje, o canal não saiu do papel. Muitos se perguntam por onde ela anda. E a resposta é simples: vive em silêncio, longe da correria, sem pressa de provar nada para ninguém. Já fez muito. Já sofreu demais. Hoje parece ter encontrado paz em uma vida discreta. Seu nome pode não estar mais nas revistas, mas a marca que deixou na cultura televisiva e na luta por autenticidade feminina ainda ressoa. Uma trajetória marcada por extremos, do sucesso absoluto ao esquecimento. Mas acima de tudo, pela coragem de existir sem máscaras. E aí, gostou de conhecer a trajetória dessa grande estrela que brilhou na TV e enfrentou tantos desafios? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero muito saber sua opinião. Não esquece de curtir o vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.